A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje vamos dar início a um estudo bíblico desde o Evangelho de João até o livro de Apocalipse. Amém? Peço a compreensão dos irmãos, pois haverá capítulos grandes e será dividido os capítulos em 2 ou 3 partes. A ordem de meditar no Novo Testamento foi de Deus. Ontem, amados, orei ao Senhor para deixar a vós uma palavra, mas o Senhor disse a mim: comece no Evangelho de João e termine no livro de Apocalipse. Amém? E assim será feito para a honra e glória do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Peço aos amados que abram a sua Bíblia no livro do Evangelho de João. Estaremos começando pelo capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14, em nome de Jesus. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, que possamos nos manter firme, meditar na palavra do Senhor. Acompanhem comigo a meditação da palavra de Deus. Leia você também. Ore ao Senhor e Deus dará instrução ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai lhe fazer entender o que o Senhor fala através da palavra dele. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos que crescem por ele, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? A palavra do Senhor, amados, nesta passagem, ela vem a nos relatar sobre Deus. Começando pelo versículo 1, diz a palavra do Senhor que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O princípio, a palavra estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, a palavra de Deus que hoje meditamos, que hoje refletimos, que hoje buscamos cada vez mais o conhecimento, é o Senhor, porque Ele era o Verbo, a palavra, e hoje Ele fala conosco através de sua palavra, porque a palavra do Senhor é o próprio Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. A palavra do Senhor, nesta passagem, vem a nos declarar que, se não fosse Deus, nada do que tem hoje, ou que existiu, seria feito se não fosse pela vontade do Senhor. Quando Deus fez todas as coisas, pela graça do Senhor, podemos ver, podemos contemplar a grandeza do Senhor que Ele tem nos proporcionado em nossas vidas. E percebemos que através da sua palavra, o Senhor diz e declara: se não fosse eu, nada do que foi feito existiria. Porque eu sou Deus, eu sou o que faço, eu posso destruir, eu posso fazer tudo novamente, conforme a minha vontade. E o Senhor diz que Ele é a luz, e quando a luz
entra nas trevas. Diz a palavra do Senhor que as trevas não compreendem, porque as trevas preferem a escuridão do que o próprio Deus, que é a luz. E muitos, amados irmãos, têm se afastado da palavra do Senhor, se afastado de Deus, porque preferem permanecer nas trevas, na escuridão, do que receber e contemplar a luz de Deus em suas vidas. O pecado é a escuridão, é as trevas. E o pecado, ele se oculta. E quando a luz reflete sobre ele, então tudo se pode ver, e o que era oculto não é mais. Por isso as trevas não compreendem, porque Deus é o contrário das trevas e a luz é o contrário de tudo aquilo que as trevas têm prazer e gostam. Mas quando Deus envia João, diz a palavra do Senhor que João veio a este mundo para testificar da luz, ou seja, para falar de Deus, porque Deus era o verbo, Deus é o princípio. Então João veio e foi usado por Deus poderosamente, um varão valoroso na presença do Senhor, que testificou da luz, que testificou do Filho de Deus. Ele estava preparando o caminho para o Messias, mas ele não era luz. Apesar dele falar de Jesus, falar da luz, transmitir a paz através da palavra de Deus, ele não era luz. Mas ele veio para pregar a luz, para testificar, para anunciar o que era a luz. E ali estava a luz verdadeira, porque ele pregava a verdadeira luz deste mundo, que alumia todo homem que vem ao mundo. Veio para o que eram seus, e os seus não receberam. Este versículo vem a nos retratar que Jesus, ele veio para os seus, ele veio para aqueles que é o povo escolhido, a qual é a nação de Israel. Porém, o próprio povo que recebeu os mandamentos do Senhor e chegou até as mãos de Moisés através de Deus, por mais de conhecerem a palavra do Senhor, de conhecerem as leis, eles mesmos não receberam a Jesus. Eles mesmos crucificaram o próprio Filho de Deus. Mas o Senhor diz que todos aqueles que recebem o seu nome e creem na palavra do Senhor são chamados filhos de Deus. Porque eles são chamados filhos de Deus? O Senhor diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Antes que eles fossem formados pelo sangue, pela vontade da carne e pela vontade do varão, foi permitido por Deus, ao gerar uma criança, para vir a esta terra e anunciar a palavra de Deus e ser instruída pelo Senhor. O Senhor regenera, purifica as pessoas do pecado. Para todos aqueles que creem no seu nome, são salvos e libertos dos próprios pecados, os quais somente o Senhor pode perdoar. E não existe nenhum outro Deus ou um homem na face da terra que pode perdoar o meu e o seu pecado. Somente quando aceitamos a Jesus Cristo, buscamos a nos batizar, buscamos a confessar o nosso pecado perante ao Senhor, e isto vai liberando perdão, e o Senhor vai nos purificando e nos transformando em luz, os quais, quando transformados em uma nova criatura, testifica da luz, testifica da palavra, aleluias. E assim é a vontade de Deus. Terminando este áudio, o versículo de número 14 diz: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Senhor era a palavra.
mas Ele se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para que conhecêssemos a luz verdadeira, para que fôssemos libertos, salvos, através do Filho de Deus. E assim, cheio da graça e cheio da verdade, contemplamos o Senhor nosso Deus. E assim, são todos os dias para aqueles que creem, aqueles que verdadeiramente adoram o Senhor em espírito e em verdade. Contemplam a graça, eles contemplam a graça do Senhor, eles contemplam a verdade do Senhor sobre as suas vidas e são poderosamente usados pelo Senhor, feitos instrumentos valorosos nas mãos do Senhor. Se você compreendeu este áudio e o Senhor falou com vós poderosamente, comece a anunciar o Evangelho. Seja você também mais um João Batista para testificar, para trazer a palavra, para salvar nossos irmãos que não conhecem a palavra do Senhor. Ainda, amados irmãos, a Bíblia não foi traduzida em todas as línguas que existem no mundo, mas você pode anunciar a palavra de Deus, você pode buscar através de um áudio, assim como eu e muitos outros irmãos fazem, de anunciar, de pregar a palavra. Muitas das vezes você não tem condições de ir a um outro país, de ir a um país que não permite a vinda de um cristão para anunciar a palavra de Deus, mas você pode gravar um áudio e este áudio pode chegar às nações que não conhecem a palavra de Deus. Você pode ser um João Batista, aleluias, desta geração, salvando os nossos irmãos, trazendo a verdadeira luz que é o Senhor Jesus. E assim eles conhecerão quem é o Filho de Deus, o que Ele fez e qual é o motivo do Senhor em nossas vidas. É apenas amor e graça sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus, através da sua vinda, Ele trouxe a reconciliação com o seu Pai, para que hoje tivéssemos a oportunidade de alcançar a salvação, de ser transformados pela palavra de Deus, os quais, transformados pela palavra do Senhor, ainda que estejam mortos, ressuscitarão, porque a palavra do Senhor assim declara, que no último dia, aqueles que foram mortos, mas creram no Filho de Deus, vão ressuscitar e vão contemplar o Filho de Deus nas bodas do Cordeiro, para todo sempre, em nome de Jesus, amém? Aguardo você no próximo áudio, em nome do Senhor Jesus, continuando o capítulo 1 do livro de João, amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus.